Olá pessoal, e aí minha gente, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem com saúde, né? Bom, minha gente, a tia está trazendo mais uma videoaula, né? De matemática para explicar o conteúdo de fração, né? Nós vamos estudar um pouco na nossa aula hoje sobre a ideia de fração. Aí diz assim, ó. A ideia de fração, né? As primeiras notícias do uso das frações vêm do Antigo Egito, né? As terras que margeavam o rio Nilo eram divididas entre os grupos familiares em troca de pagamento, né? de tributos ao Estado. Os números fracionários surgiram da necessidade de representar uma medida que não tem uma quantidade inteira, né, de unidade, isto é, da necessidade de se repartir a unidade de medida, né? Eu estou trazendo para vocês aqui, né, só a ideia de fração, né, de como surgiu. Os números fracionários, né, surgiram para representar uma medida, né? Os egípcios conheciam a fração de numerador 1, né? E esta era a forma que eles usavam, né, para repartir. Pronto, o que eu acabei de explicar aí para vocês, ó. Aí era a forma que eles utilizavam, né, para representar as frações. Aí são os números egípcios. Vocês se lembram que a gente estudou no começo dos nossos conteúdos, né, de matemática? A gente estudou os números egípcios. Eles também conheciam, né, as frações através desses números, né? Eles usavam para representar. Aí eu vou começar a explicar a fração com um problema, né? Pense e responda. Imagine em uma pizzaria, as pizzas são divididas em 8 pedaços iguais. O Antônio e sua namorada pediram uma pizza, mas não comeram, né? Não consumiram toda, né? Não conseguiram comer inteira. Observe a figura, aí tá aí a figura onde a pizza está dividida em 8 pedaços. Aí tem uma perguntazinha. Quantos pedaços de pizza, né, Antônio e sua namorada comeram, né? Você vai observar aí a parte que está faltando. São quantos pedaços de pizza que estão faltando? 3 pedaços. Muito bem. Aí na letra B diz assim: quantos pedaços restaram que eles não consumiram, né? Que eles não comeram. Quantos pedaços eles não comeram? Aí se você observar aí, você vai contar, né, os pedaços de pizza que tem. Vamos contar comigo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, foram 5 pedaços de pizza que eles não comeram, né? Então, uma pizza inteira estava dividida em 8 pedaços. Eles consumiram 3 e não consumiram 5, né? Então, restaram 5 pedaços que eles não consumiram, não comeram. A ideia de fração com parte de um todo. O que é que significa? Vamos representar algumas frações utilizando um papel e um lápis de cor, né? Se você quiser fazer, né, você pode pegar um papel, né, uma folha branca aí, e você vai seguir os passos que eu vou explicando aqui, como é que você vai fazer. Primeiro, você vai recortar uma tira de papel, né, igual o modelo que tem aí embaixo. Depois, você vai dobrar a tira inteira ao meio. Quando você dobrar ela, você vai perceber que ela ficou dividida em 2 pedaços, né? Então, a gente obteve 2 partes iguais. O que é que significa? Que cada parte obtida representa a metade, ou seja, que pode ser também chamado de um meio da tira. E como é que eu escrevo essa representação numérica? Aí eu coloquei do lado da tirazinha aí, ó, um meio, né? Eu coloquei a representação numérica e coloquei a escrita. Então, essa minha tira de papel aí que eu dividi ao meio, então representa um meio de fração, né? Agora vamos para o segundo exemplo, né? Agora você vai recortar outra tira de papel. Nessa tira, dividimos ela em 3 partes iguais, né? Igual o exemplo que tem embaixo aí. Cada parte da tira inteira representa a terça, ou pode ser chamada também um terço da tira. Né? Aí tem aí ó, a figura embaixo, né, mostrando como é. A tira está dividida em 3 pedaços. Cada pedaço representa um terço. E a escrita, né, a representação da escrita numérica, que eu coloquei logo abaixo aí, ó, um terço. Né? E tem como você escrever também como que você lê, né?
que é 1/3. Agora vamos para o terceiro exemplo. Recortamos outra tira de papel, dobramos ao meio e em seguida dobramos ao meio de novo, né? Novamente. Então, nós vamos dobrar ao meio 2 vezes, né? Se você fizer aí no seu papel, você vai perceber. Cada parte da tira inteira representa a quarta parte, ou a 1/4 da tira. Então, cada pedaçozinho, né, que eu dividi a minha tira, representa 1/4. Eu tenho 4 pedaços, né? Está dividido em 4 pedaços a minha tira. E cada parte dela representa 1/4. E a escrita, na representação da escrita numérica, também eu coloquei logo abaixo aí, né? 1/4. Dessa forma, nós também podemos dizer que 3/4 da tira estão pintados de azul. Como assim, tia? O exemplo anterior, a gente representou uma parte da tira, de cada tira, né? Uma parte dela não está dividida em 4 pedaços, então cada parte dela representa 1/4. Tia, e como é que eu vou representar 3/4? Como tem 3 pintado, né? Que é o mesmo exemplo que eu peguei do exemplo aí anterior. Está dividido em 4 pedaços, só que tem 3 pintado. Então, esse 3 representa 3/4. O 4 significa a quantidade de parte que está dividida e o 3 significa a quantidade de parte que está pintada. Tem 3 pintadas, então representa 3/4, né? E a representação da escrita numérica também está logo abaixo aí, ó, 3/4. Agora, nós vamos ver os termos de uma fração. Quais são os termos dele, né? Aí eu trouxe um exemplo aí, eu tenho 1/8, né? A parte de cima eu chamo de numerador e a parte de baixo, né, o número de baixo eu chamo de denominador. E o que é que significa cada um? O 1, né, que é a parte de cima, o número de cima, que fica em cima, é chamado numerador e indica quantas partes tomamos do todo. Se lembra do exemplo que eu citei da pizza? A pizza está dividida em 8 pedaços e eles consumiram 3. Então, 3 fica em cima, porque foi a parte que tomamos do todo, né? Que foi consumido. E o denominador é o número que fica embaixo do taço, recebe o nome de denominador e indica em quantas partes a unidade, né, o todo foi dividido. A pizza, né, citando o exemplo de novo do início lá da pizza. A pizza estava dividida em 8 pedaços. Então, o 8 é o denominador, porque é a quantidade, né, que está dividida. E o 3 fica em cima, porque foi a quantidade de pedaços de pizza que foi consumido. Então, eu chamo o 3, né, de numerador. Aí, eu trouxe o exemplo aí de 1/8, né? 1 eu chamo ele de numerador e o 8 eu chamo ele de denominador. Agora, veja como são lidas, né? Lida as frações ou escrita por extenso, né? Algumas frações. Aí eu trouxe aí alguns exemplos, né? Eu trouxe 1/2, que eu digo 1/2. Eu tenho 2/3, né? Que eu leio 2/3. 1/4, eu leio 1/4. Aí eu tenho 3/5, eu tenho 1/6, 4/7, 3/8 e 1/9. Aí eu tenho aí, ó, 1/10, o 10 eu chamo de décimo, né? Então eu tenho 1/10. Logo abaixo eu tenho 10 11avos, né? Porque a partir do 10, né? 11, 12, 13 eu vou chamar de avos. 10 11avos, 2 15avos e assim por diante. Quando chega no 100, eu digo 1/100. Esse 100 a gente chama de centésimo. Quando chegar no 1000, eu vou chamar de milésimo, né? Se caso tivesse um exemplo aí, né? Vamos supor que aí fosse 1000, então eu escrevi, né? Eu ia ler ele 1/1000, né? Mas aí eu trouxe até um 100, né? Então, esse 1/100 eu leio 1/100. A ideia de fração como resultado da divisão de 2 números naturais, né? O que é que significa isso? Eu também trouxe para explicar, né, para vocês um exemplo. Aí diz assim no exemplo: Miguel tem uma barra de chocolate
e quer dividi-la de forma igual entre seus 4 netos. Então, ele tem uma barra de chocolate e essa barra de chocolate ele vai dividir com seus 4 netos. Vamos ver como é que Miguel vai fazer, né? Como você acha que Miguel deve proceder para dividir sua barra de chocolate entre seus 4 netos? Né? Nós vamos ver como é que ele vai fazer. Quanto de chocolate cada neto de Miguel irá receber após a divisão? Né? Vamos ver como é que ele fez. Diz assim, ó. Vamos observar uma oposição de como Miguel pode dividir o chocolate entre seus netos. Aí tem aí logo abaixo a figura mostrando, né? Note que a ideia aqui é dividir uma barra de chocolate, né? Essa barra de chocolate eu vou considerar ela como inteiro, porque é uma barra, entre 4 pessoas. Nesse caso, cada neto receberá uma de quarto parte em que a barra de chocolate será dividida, né? Ou seja, 1/4 da barra de chocolate. Então, a barra de chocolate ela está dividida em 4 pedaços, né? Em 4 barras, quer dizer. O que é que aconteceu aí? Como são 4 netos, então cada neto ganhou o quê? Uma barra de chocolate, né? 1/4 da barra de chocolate, se você for observar, né? Ele repartiu um chocolate em 4 barras, né? E dividiu. Cada neto recebeu 1/4 da barra de chocolate. Então, foi assim que ele fez, né? Para dividir o chocolate entre seus 4 netos. Bom, minha gente, a videoaula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem deixar seus comentários, né? Tanto no meu canal como no meu WhatsApp, que eu estou à disposição para responder, tá bom? Beijos e até a próxima aula.